Purgador de boia para vapor. Em sistemas de vapor, existem dois problemas fundamentais que mais se apresentam nas indústrias. O primeiro é a eficiência energética e o segundo é a segurança. Hoje, nós iremos falar sobre os purgadores e como eles se aplicam para melhorar a eficiência do sistema de vapor paralelo ao aumento da segurança do processo e das pessoas envolvidas nesse processo. Além dos purgadores, existem boas práticas de projeto e aplicação em sistemas de vapor. Nós iremos abordar algumas que podem ser aplicadas de forma simples e barata no seu sistema e na sua empresa, permitindo grandes ganhos com baixo investimento. Também iremos mostrar de forma prática os equipamentos citados e como eles devem ser aplicados. Para iniciarmos esse estudo, vamos começar entendendo conceitos por trás dos sistemas de vapor e como diminuir os golpes e choques que ocasionam manutenções, quebras e ineficiência no processo. Como eliminar golpes de sistemas de vapor? Golpes em sistemas de vapor, golpes hidráulicos, choques térmicos, golpes de ariete e outros tipos de exposição de força ocorrem devido a problemas de instalação e projeto em sistemas de vapor. A velocidade do vapor dentro das tubulações varia de acordo com a sua pressão e volume. Dessa forma, se uma tubulação for projetada com velocidade acima de 30 metros por segundo, a chance de golpes e vazamentos ocorrerem prematuramente é muito grande. A taxa de condensação é outro ponto importante. O vapor que está pressurizado dentro das tubulações e do sistema tem a tendência natural de ceder o seu calor para o meio externo. Se o tubo não estiver isolado termicamente, esse calor será transferido de forma mais rápida e a condensação do vapor dentro das tubulações irá ocorrer inevitavelmente. Outro ponto a ser observado, por último, mas não menos importante, que por mais que a tubulação esteja bem dimensionada e isolada termicamente do ambiente externo, o vapor é composto por água e calor. Dessa forma, a tendência natural do vapor é voltar a se transformar em água, no caso, o condensado de vapor. Sendo assim, as botas de drenagem na tubulação principal de vapor, a cada 20 ou 30 metros, são essenciais para fazer o tratamento térmico do vapor pressurizado e eliminar o condensado de acordo com a sua formação, mantendo o vapor das tubulações secos. Dessa forma, destacamos 3 pontos essenciais quando falamos em golpes, choques e eficiência energética, e também alto índice de manutenção. São esses 3 pontos: o projeto da tubulação, o sistema de drenagem da tubulação principal e o isolamento térmico do sistema. O que é um sistema de vapor? Antes de falarmos sobre os purgadores propriamente ditos, seu funcionamento, instalação e boas práticas, vamos entender de maneira simples e rápida como a teoria por trás e o funcionamento de um sistema de vapor. O ponto principal de um sistema de vapor é a caldeira. A partir da caldeira, o vapor é gerado, adicionando calor e pressão à água. Dessa forma, temos como resultado o vapor de água saturado. O vapor é utilizado em milhares de processos industriais e comerciais, como por exemplo, cozimento, esterilização, pasteurização, higienização e até mesmo para gerar energia elétrica através de turbinas de vapor superaquecido. Dessa forma, após o vapor ter sido gerado, ele é direcionado para um coletor distribuidor, aonde será distribuído pelos diversos pontos de consumo da empresa. O coletor distribuidor de vapor não é de instalação obrigatória no projeto. Desta forma, pode ser que o vapor seja direcionado diretamente pela tubulação principal de saída da caldeira para o processo. Após a distribuição de vapor pelas tubulações, temos a entrada no vapor dos equipamentos, com o intuito de fazer a troca térmica da sua caloria com outro fluido ou espaço, como num trocador a placas, por exemplo. Utilizar a sua força mecânica, como em locomotivas a vapor, por exemplo. Gerar energia elétrica através de turbinas em usinas de cogeração energética, por exemplo, e outras centenas de aplicações. Após a distribuição e utilização do vapor em equipamentos, o mesmo deve ser drenado. É aí que entram os purgadores.
Os purgadores são equipamentos mecânicos responsáveis pela drenagem do condensado, que é a água formada a partir do vapor. Dessa forma, mantendo o vapor seco dentro do equipamento e o seu máximo potencial de troca térmica. A saída dos purgadores é direcionada para uma tubulação. Esta tubulação é a linha de retorno de condensado. O retorno de condensado para a caldeira ou tanque acumulador próximo à mesma garante a melhor eficiência do processo, visto que a água irá retornar para a caldeira entre mais ou menos 70 a 90 graus, e a caloria e combustível necessários para aquecer a água até esta temperatura já não serão mais necessárias. Dessa forma, ocorre economia, eficiência e o aumento da velocidade e disponibilidade de vapor. Sendo assim, se conclui um sistema fechado simples de vapor, com geração na caldeira, distribuição no coletor, distribuidor e nas tubulações, utilização nos equipamentos, drenagem através dos purgadores, retorno através da linha de retorno e tanque de armazenamento. Mas afinal, como eliminar os golpes nos sistemas de vapor? Para entender como eliminar os golpes do sistema de vapor, que são normalmente causadores de problemas secundários, como vazamentos, danos a válvulas e equipamentos, acidentes com operadores e manutentores e outros pontos de risco, vamos exemplificar de forma clara e através de tópicos as boas práticas que você pode utilizar no projeto de uma nova tubulação ou sistema, ou mesmo pontos de correção para a sua tubulação atual. O primeiro é o dimensionamento da tubulação de vapor. Sempre que o dimensionamento da tubulação de vapor for feito, um dos principais aspectos a ser observado, avaliado e principalmente estudado é a velocidade que o vapor irá permanecer dentro daquela tubulação. Existem réguas, planilhas, softwares e manuais específicos onde você pode fazer essa consulta. Porém, de maneira breve, geral e simples, para coletores distribuidores você pode considerar uma velocidade entre 5 e 10 metros por segundo. Para tubulações, uma velocidade entre 20 e 30 metros por segundo. E para equipamentos como trocadores a placa, você pode considerar, na entrada, uma velocidade em torno de 60 metros por segundo. Quanto maior for a velocidade, melhor deve ser o dimensionamento dos equipamentos, visto que se as válvulas do sistema estiverem subdimensionadas ou superdimensionadas, os danos serão muito piores devido ao sistema ser um sistema crítico. Falaremos sobre isso no nosso próximo destaque. O segundo é o dimensionamento de válvulas e equipamentos. O dimensionamento de válvulas e equipamentos precisa ser muito bem feito. Nunca se dimensiona uma válvula redutora de pressão, de controle ou com qualquer outra função, qualquer outro tipo de válvula para controle de vapor através da bitola da tubulação, do diâmetro da tubulação. A variação de dimensionamento varia também de fabricante para fabricante. Se você tiver uma válvula redutora de pressão de 2 polegadas, por exemplo, de um determinado fabricante e precisa substituir, o ideal é fazer o redimensionamento dessa válvula pelas características de vazão e pressão do processo, visto que a capacidade de ambas pode variar e o seu funcionamento também, podendo assim ocasionar problemas no processo. Válvulas superdimensionadas abrem de forma inexpressiva, causando assim uma alta velocidade e um fenômeno conhecido como cavitação, o que na prática vai fazer com que essa válvula apresente necessidade constante de manutenção corretiva, ou até mesmo um dano ou acidente grave relacionado a ela, com o processo ou com os operadores envolvidos. Se a válvula for subdimensionada, ela irá operar sempre na sua capacidade máxima. Fato esse que irá resultar no desgaste prematuro da válvula e ainda podendo não atender a toda a demanda de vapor real do processo ou equipamento, dependendo da capacidade necessária. O terceiro ponto é o isolamento térmico. O isolamento térmico das tubulações de vapor e retorno de condensado através da utilização de calha de lã de vidro, calha de lã de rocha, por exemplo, ou qualquer outro isolante, vai garantir a contenção de calor dentro do sistema, dentro das tubulações,
o que na prática resulta em um vapor de melhor qualidade e aumento da capacidade de troca térmica do sistema, diminuição de manutenção das válvulas e equipamentos, melhoria de processo através da velocidade e qualidade da troca térmica, diminuição de golpes e vazamentos. Essas e outras características de melhoria tornam o investimento em um bom isolamento térmico parte fundamental de um bom sistema de vapor. A nossa quarta dica é o tratamento térmico do sistema. O tratamento térmico do sistema consiste em eliminar o condensado, que é a água proveniente do vapor, como explicamos anteriormente, e o ar e gases não condensáveis do sistema. Ao eliminarmos a água, ar e os gases não condensáveis do nosso sistema de vapor, estamos garantindo que o vapor está no seu melhor estado, de forma a ter a melhor troca térmica e eficiência. Nas tubulações existem equipamentos específicos para fazer esse trabalho. Falaremos sobre ambos. O equipamento utilizado para eliminar o condensado em tubulações de vapor é o purgador termodinâmico e o equipamento utilizado para eliminar ar e os gases não condensáveis é o purgador termostático. Ambos variam no seu tipo de funcionamento e instalação. O purgador termodinâmico é instalado em botas de drenagem e em pontos baixos da tubulação, enquanto o eliminador de ar é instalado em pontos altos e na parte alta de equipamentos, como filtros sanitários, digestores, autoclaves e outros. Dessa forma, o vapor pressurizado dentro do sistema e da tubulação permanece no seu melhor estado de transferência térmica, conhecido como vapor seco, ou seja, livre de agentes secundários que diminuem a sua capacidade térmica e a sua eficiência. A quinta dica: tomadas de vapor. Sempre que falamos nas derivações e alimentação de equipamentos, a tomada de vapor deve ser feita pela parte superior da tubulação principal. Sendo feita dessa forma, a tomada de vapor garante a captação apenas do gás de vapor seco, com a menor quantidade possível de condensado. O condensado do vapor, devido ao seu peso e densidade, tem a tendência de permanecer na parte inferior do tubo, de forma que a captação é feita por cima. Garantimos que o vapor coletado esteja parcialmente livre desse condensado. É uma medida simples e barata, mas na prática, na instalação do sistema, a diferença entre ambos os sistemas no que diz respeito à eficiência do processo e índice de manutenção de válvulas e equipamentos é muito superior. Nós vamos falar agora sobre drenagens, modelos de drenagens, instalação de purgadores e boas práticas para, como nós falamos anteriormente, prevenir os golpes e terminar com a manutenção no seu sistema. Então, para começar, a gente fala sobre a bota para drenagem de linha. Aqui é uma tubulação de vapor, onde em vermelho nós estamos sinalizando o vapor que passa pela tubulação. A tendência do vapor, devido ao seu peso mais leve do que a água e também a sua alta temperatura, é permanecer na parte superior do tubo, enquanto a água, o condensado que se forma, tem a tendência natural de permanecer na parte inferior do tubo. Nesse caso, supondo que essa seja uma bota de drenagem de 4 polegadas, se a tubulação principal for de 4 polegadas, a bota de drenagem naturalmente também vai ser de 4 polegadas. Então, o condensado tem a tendência natural de escoar em direção a essa bota e ficar acumulado nesse reservatório. Então, esse acúmulo de condensado vai ser eliminado através do uso de um purgador termodinâmico, que está sendo sinalizado aqui nesse desenho numa instalação simples, com uma válvula manual para descarga manual de condensado na parte de baixo, com 2 válvulas manuais, um filtro tipo Y e o purgador termodinâmico, aí fazendo o controle da umidade do vapor dentro dessa tubulação. Então aqui nós temos constantemente o sistema trabalhando e o purgador eliminando esse excesso, esse excedente de condensado presente no vapor. Aonde deve ser feitas essas botas de drenagem? A cada 20 ou 30 metros de tubulação, você pode estar colocando uma bota de drenagem, além
de pontos com grandes acidentes, grandes curvas, baixadas, subidas, enfim, onde se percebe a tendência do trabalho do vapor e do choque, no caso mecânico, para acúmulo de condensado. Então são nesses pontos os pontos ideais, mas como regra geral, a cada 20 ou 30 metros de tubulação, nós fazemos uma bota do diâmetro da tubulação, através de uma boca de lobo ou até mesmo de um T na tubulação, na instalação de um cap. Então, como a gente falou, na parte inferior a gente pode utilizar um dreno manual, se for uma prática cabível na sua empresa, falando aí em segurança e tudo mais, e também se for usual, e se não for usual, não vale a pena a gente estar utilizando. E na parte automática a gente tem um purgador mecânico, um purgador termodinâmico mecânico, que vai fazer esse trabalho diretamente. Aqui no nosso próximo ponto nós vamos falar de uma tomada de vapor. Então aqui nós temos a rede principal de vapor, com o vapor, como dito anteriormente, passando pela parte superior do tubo e o condensado com a sua tendência natural de permanecer na parte inferior. Aqui, como a coleta do vapor é feita corretamente pela parte superior, a tendência de coletar um vapor mais seco da tubulação, ela é natural. Por quê? Se essa coleta fosse feita aqui na parte inferior, nós teríamos com certeza a descida de um índice muito maior de condensado junto com o vapor. Então, esse vapor seco coletado vai descer aqui pelo nosso tubo e aqui na saída de vapor, digamos que nós tivéssemos uma estação redutora de pressão, uma válvula redutora de pressão. Aqui na parte inferior, a gente tem a boa prática de fazer mais uma bota coletora de drenagem. Por quê? Conforme essa válvula vai trabalhando, modulando, no caso de uma válvula proporcional, uma válvula modulante, ela eventualmente vai fechar. Com o fechamento da válvula, esse vapor vai se tornar condensado e assim ele pode ser eliminado através de um conjunto simples de drenagem com duas válvulas de bloqueio, o purgador e um filtro tipo Y para proteção desse purgador. Em sistemas de purga com purgador termodinâmico, você pode estar utilizando visores de fluxo. Por quê? Para poder observar o funcionamento dos purgadores. Então é uma prática interessante você estar adotando a instalação dos visores de fluxo. Ele não precisa ser o visor retentor, como nós vamos falar mais para frente, pode ser só um visor de fluxo de janela simples, porque aí você pode fazer uma inspeção visual e você pode estar avaliando quais os purgadores do seu sistema estão trabalhando, estão represando, estão trancados, estão funcionando ou não funcionando e ter ações, planos de manutenção preventiva, planos de manutenção corretiva, análise, enfim. Uma outra boa prática, falando em manutenção de purgadores, é ter uma análise através da termografia. Então, se você tem na sua empresa termografia, normalmente grandes empresas fazem análises elétricas através da termografia para diagnosticar fugas, análises de combustão também. Você pode utilizar a termografia para fazer toda a análise do seu sistema de purga, verificando aí a diferença de temperatura entre a entrada, entre a saída e como o sistema está se comportando de maneira geral. O nosso próximo tópico são os separadores de umidade. Aqui nós temos dois tipos de separadores, um separador de menor porte, então aí de meia até 1 polegada, e um separador de maior porte, normalmente de 1,5 até 8 polegadas ou até 6 polegadas normalmente. Então, esses separadores, o separador de meia até 1 polegada, ele é um separador de umidade rosqueado, e acima disso, ele é um separador flangeado, então instalado entre flanges. O princípio de funcionamento, tanto de um quanto de outro, é o mesmo. Ele tem aletas internas, essas aletas internas fazem uma quebra e uma expansão do vapor e os fragmentos de água, então o condensado, ele vai se depositar no fundo dos separadores. Através dos purgadores, você faz a eliminação desse condensado. Então, aonde instalar um separador de umidade? Na entrada de uma estação redutora de pressão, na entrada de uma estação de controle com uma válvula proporcional, uma válvula modulante, na entrada de equipamentos, enfim, em locais onde você tenha instrumentos para controle, para redução de pressão, controle de temperatura, e você tem uma alta demanda de vapor seco. Então, quanto mais seco for o vapor que você tiver, menos a válvula vai dar problema, melhor o seu equipamento vai trabalhar, menos golpes, choques térmicos, enfim, vão ocorrer no seu sistema. Então, o separador de umidade, nesses casos, é imprescindível.
Para um separador maior, aí, falando de 2 até 6 polegadas, ao invés de você utilizar um purgador termodinâmico, você pode utilizar um purgador de boia. Por quê? Porque a vazão de vapor é muito grande. Então você vai ter aí um alto volume de condensado para eliminar. Então ele faria uma espécie aí de função quase como um coletor distribuidor. Ele tem um grande volume interno. A expansão do vapor, essa quebra do vapor vai ser constante e você vai ter um alto fluxo de condensado. Então o purgador de boia vai atender melhor nesse tipo de aplicação. Para finalizar, vamos falar de equipamento da drenagem por purgador de boia. Então em um equipamento, aqui um tanque serpentinado, nós temos a entrada do vapor para aquecer uma água, num processo de escalda, por exemplo. Então o vapor entra nessa serpentina no equipamento, ele faz a troca térmica com a água e vai se condensando, ou seja, vai se tornando água também. Porque o fluido quente, o vapor no caso, cede a sua caloria para o fluido frio, que é a água, e naturalmente ele volta a se transformar em água também para ser drenado. Então aqui na saída, esse símbolo significa um purgador de boia. Por que tem que ser um purgador de boia nessa aplicação e não um purgador termodinâmico? O funcionamento do purgador termodinâmico é intermitente. O que isso quer dizer? Ele não funciona continuamente. Ele abre, fecha, ele precisa esfriar para liberar a passagem. Então o que acontece? Esse equipamento, essa serpentina, pode ficar completamente alagada e o purgador está fechado. Então você tem uma baixa eficiência, o seu processo demora mais, o seu processo rende menos e você gasta mais vapor para poder ter uma produção igual ou até mesmo menor. No caso do purgador de boia, nós temos uma espécie de vista explodida aqui. O condensado formado a partir do vapor vai ficar depositado dentro do purgador de boia, que faz a retenção do vapor seco, da caloria, dentro do equipamento. E conforme esse condensado for acumulando, a boia levanta. Com o levantamento da boia, com a subida da boia interna do purgador mecânico de boia, o condensado vai sendo eliminado continuamente e proporcionalmente à necessidade. Ou seja, o equipamento vai permanecer sempre com vapor seco, com melhor índice de troca térmica, a melhor eficiência e a menor chance de problemas ou golpes dentro do seu sistema, choques hidráulicos e térmicos. A instalação de um purgador de boia é bastante simples, sempre utilizando válvulas de bloqueio antes e depois do equipamento principal para poder bloquear em caso de manutenção, um filtro tipo Y de tela para proteção dos internos do purgador de boia, o próprio purgador de boia e aqui um visor retentor de fluxo ou uma válvula de retenção. Por quê? Você provavelmente vai interligar a saída do seu purgador à linha de retorno de condensado. Se você tiver uma coluna, uma contrapressão, esse purgador não vai funcionar. Então a válvula de retenção ou o visor retentor de fluxo vão possibilitar que o seu purgador funcione adequadamente e abra sempre que houver a necessidade de acordo com a demanda de drenagem do seu processo. Dessa forma, nós concluímos o nosso vídeo de hoje, mostrando que através da implementação de princípios básicos de baixo custo, mas de alta eficiência, o seu sistema de vapor pode ter um maior rendimento e uma economia também, atrelado ainda ao menor índice de golpes, quebra, manutenção. Qualquer dúvida, nós estamos à sua inteira disposição.